Será? Se toda criança com TDAH é hiperativa? O vídeo de hoje é sobre isso. Fica comigo. Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Se está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vamos dar continuidade ao tema TDAH. Semana passada eu postei um vídeo aqui falando sobre o que era o TDAH e os principais comportamentos para um diagnóstico de TDAH. Hoje eu quero conversar sobre os tipos de TDAH. Porque, na verdade, nem toda criança com TDAH verdadeiramente vai apresentar comportamento de hiperatividade, né? Como a gente já falou, o TDAH ele é caracterizado por 3 principais sintomas: a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Mas a expressividade do TDAH ela é variável, né? Ela pode acontecer conforme a intensidade dos sintomas. E aí, conforme essa intensidade acontece, a gente vai ter descrito no DSM-5 3 principais tipos de TDAH. O primeiro que eu quero falar com vocês hoje é sobre o TDAH do tipo hiperativo impulsivo, que atinge uma média de 8% da população diagnosticada com TDAH. Né? Só para a gente ter uma ideia em termos de quantidade, hoje a população mundial com TDAH é em torno de 5%. Né? Então, desses 5% da população diagnosticada com TDAH em crianças, 8% são diagnosticadas dentro do tipo hiperativo impulsivo. Né? E o que essas crianças, para serem classificadas com o TDAH do tipo impulsivo hiperativo, precisam ter de expressividade no nível de intensidade? Né? Eles precisam pontuar em mais de 6 sintomas para o tipo hiperativo impulsivo. Né? E na nossa vida prática, onde é que a gente identifica isso? Então, são aquelas crianças que vão ter muita dificuldade de esperar a sua vez de falar, que vão se apresentar de maneira extremamente pouco controláveis, onde a impulsividade vai gerenciar o comportamento, onde ela vai ter muita dificuldade de se situar no espaço, né, para poder esperar a sua vez na brincadeira, para poder esperar a sua vez na fila, que vai ter muita dificuldade de autocontrole em situações difíceis, que vai ser aquela criança que sempre vai tentar tomar a vez na situação, que vai falar mais alto com as pessoas. Então, quando as pessoas vão conversar com ela, ela tem dificuldade de controlar o tom da voz, então ela começa falando muito alto, quer falar mais alto do que os adultos. E esse comportamento, na maioria das vezes, vai se confundindo com falta de educação. Né? Então, é muito comum que essas crianças, que os pais dessas crianças, elas sejam frequentemente chamadas na escola, sejam frequentemente sinalizadas no parquinho, pela dificuldade de controlar o impulso, né? E além disso, elas também vão ter muitos comportamentos hiperativos. E os comportamentos hiperativos não desrespeitam especificamente ao corpo, né? Mas é a dificuldade de se manter envolvido em uma atividade por tempo prolongado, né? É aquela criança que quer trocar de atividade muito rápido, é aquela criança que não consegue concluir as coisas, ela tá sempre querendo antecipar e chegar rápido no final. Então, para esse tipo, né, que é o tipo hiperativo impulsivo, as crianças vão precisar pontuar para mais de 6 sintomas, né? O segundo tipo seria o tipo desatento, né? E aí eu queria chamar muita atenção, porque a gente sabe que o TDAH ele é caracterizado pelo déficit de atenção e pela hiperatividade. Mas vai acontecer de a gente ter uma média de 26%
da população diagnosticada com TDAH se enquadrar nesse tipo de TDAH, que é o desatento, predominantemente desatento, né? E muitas vezes essas crianças, elas vão meio que passar desapercebida do diagnóstico do TDAH, porque elas não vão ter hiperatividade, porque elas não vão ter impulsividade, vão ser aquelas crianças que são mais tímidas, mais introspectivas, que na escola não conseguem manifestar dúvida, que geralmente não atrapalham a aula, ficam quietinhas ali na sala, não chamam a atenção por comportamentos problemas. Mas são crianças que têm um nível de desatenção muito grande, que vão mal na escola muitas vezes, que as notas vão caindo e as pessoas não conseguem compreender por que estão caindo, se a criança vai à escola todo dia, se a criança está na aula presente, né, de corpo presente, mas a gente não sabe onde é que anda os pensamentos dela. Então, para esse tipo de TDAH, que é o desatento, as crianças precisam pontuar em 6 critérios, né? E na nossa vida prática, a gente vê que crianças do tipo desatento são aquelas que geralmente não conseguem mapear o ambiente e tropeçam facilmente nas coisas, não conseguem concluir tarefas porque se desorganizam no processo, né, das tarefas, tem dificuldade de cumprir checklists, tem dificuldade de cumprir segmentos de instruções, né? Não conseguem seguir ordens de 3 passos, de 4 passos, tem muita dificuldade de memória, não conseguem memorizar coisas a médio, curto e longo prazo. Também são crianças que têm muitas vezes pensamentos acelerados, né? Então o corpo tá aqui bem estático, paradinho, o olhar está fixo num pontinho ali da parede, mas o pensamento está turbulento, está a 1000 por hora, né? Então elas se apresentam como pessoas calmas, tranquilas, serenas, tímidas, na maioria das vezes, mas o pensamento está a 1000 por hora e totalmente em outro lugar, né? E esse tipo TDAH do tipo desatento, na maioria das vezes, eles têm um prejuízo muito significativo no processo de aprendizagem e socialização também. Assim como o mais frequente, que é o tipo misto, né, que atinge aí uma média de 66% das crianças. E para esse tipo misto combinado, as pessoas que vão se enquadrar nesse tipo de TDAH, elas precisam pontuar entre 6 a 9 critérios do tipo hiperativo impulsivo e do tipo desatento. E como o próprio nome diz, né, misto combinado, vão ser aquelas crianças que vão ter níveis de intensidade, tanto para a hiperatividade e impulsividade, quanto para desatenção, né? Então, como a gente sabe, o TDAH tem uma incidência muito significativa na população mundial, como eu falei anteriormente, que é 5%. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor a efetividade do tratamento, porque a gente sabe que o impacto do TDAH no desenvolvimento acadêmico, social, psicossocial, na organização das emoções e principalmente no trato da vida cotidiana é muito impactante, né? E o que não significa dizer que a pessoa com TDAH não consiga se organizar, com um bom tratamento não consiga se desenvolver e, acima de tudo, não significa dizer que elas não tenham um bom desenvolvimento cognitivo e que na maioria das vezes elas têm QI muito bem preservado e até superiores à média. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento e várias estratégias de como lidar no dia a dia e principalmente aí na casa de vocês para desenvolver crianças com TDAH, tá? Se gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, nos acompanhe e compartilhe conosco informações, fala como se você tem uma pessoa com TDAH na sua casa, se você tem uma criança, como está sendo lidar com ela no dia a dia, para que a gente possa ampliar essa rede de informação. Até breve!